Bem-vindos à disciplina de laboratório de micro, né? Como a gente conversou na terça-feira rapidamente, eu vou tentar, na medida do possível, não misturar as marchas. São duas disciplinas bem separadas, tanto é que tem a turma que fez só teoria o ano passado, que muitos estão aqui com a gente, e tem o pessoal que está fazendo agora junto com a teoria. Então, a princípio, o que vai andar junto mesmo, teoria e prática, são os assuntos. Formas de avaliação, grupos, o resto eu vou deixar tudo bem independente mesmo, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Leandro. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, passar aqui para vocês o nosso plano didático, tá? Plano didático de Lab Micro. Pode ser read only, não tem problema. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Nós tivemos um problema aí de calendário, né? Que, a princípio, quando eu fiz esse plano didático, estava previsto essa aqui, a semana de acolhimento, seria a segunda, e as aulas seriam canceladas, não era para dar aula e tal. De repente, o negócio mudou, o veterano nem teve acolhimento na primeira semana, né? Tanto é que sexta passada conflitou lá com a atividade. Eu teria, para quem faz teoria, eu teria uma atividade terça que vem à noite também, mas já dei um jeito de passar para outra pessoa, porque 3 terças seguidas também ia complicar bastante, né? Então teve um tumulto inicial por causa do calendário e por causa das atividades da coordenação do curso de eletrônica. Esse ano eu estou com esse cargo aí, demanda muito, ainda mais no ensino remoto, que a comunicação não é lá das melhores, então é muito problema de matrícula, trancamento e tal, mas eu acho que o crítico mesmo foi só essas 2 primeiras semanas. Acho que para vocês isso não vai mais fazer tanta diferença não, tá? Bom, primeiro a gente está dando uma aula de laboratório de sistemas microprocessados na modalidade ensino remoto. A ideia de um laboratório de micro era você vivenciar, né, montagens que agregam muita coisa. Você pode acionar carga de corrente alternada, você pode trabalhar com periféricos diversos, interfaces, né, dispositivos de entrada e saída, como teclado matricial, display, touchscreen, né? Você pode é, trabalhar também com toda aquela parte de controle. A gente vai explorar aqui no curso, não com toda a teoria de sistemas de controle, até porque vocês estão fazendo sistemas de controle no 7º período mesmo, mas o básico, né, uma forma mais conceitual, sem precisar equacionar e tudo, a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui também. Então, uma pena a gente não ter condição de fazer isso com vocês montando mesmo e eu auxiliando, mas já existe um consenso que é melhor ofertar essas disciplinas do que ficar só acumulando essas pendências. Nossa estrutura não dá conta depois, a gente tem problema de, vocês devem estar acompanhando, corte orçamentário, burocracia, então, quanto mais disciplina ficar pendente, pior, né? E, além disso, a gente tem que dar um respaldo para a sociedade, então existe uma pressão da própria sociedade, não tem que parar não, vamos tocar o barco. Então, já que é para ofertar laboratório, né? Eu, por exemplo, quando perguntaram minha opinião, eu falei que dava para ofertar laboratório de micro, né? E assim, é, consciente das implicações disso, que não vai ser lá a melhor das experiências de laboratório para os alunos, mas assim, nós temos recursos para fazer isso acontecer de um jeito razoável, vai? Bom, nunca vai ser, não. Já o laboratório de programação de computadores, eu falei, com certeza, porque se a gente resolver o problema de acesso a computadores, eu com um recurso como uma videochamada dessa, e todo mundo com um computador lá digitando, programando e podendo mostrar a tela quando precisar, até certo ponto fica até mais fácil que no presencial. Que no presencial, quando ele está com dúvida, eu tenho que me deslocar lá. Se for naquele laboratório de geoprocessamento, tem lá 40 alunos. Eu, se eu não tiver monitor, eu ando pra caramba lá. É uma caminhada boa para tirar dúvida, volta e digita e tal, tal, tal. Então, até certo ponto, a videochamada fica até mais prática, tá? Para micro não é o caso. Para micro, o ideal seria a gente pôr a mão na massa e tal. Mas aí tem algumas vantagens, né? Os componentes que nós temos no laboratório de eletrônica não estão tão atualizados como nós gostaríamos, né? Quem for lá no laboratório de eletrônica, não sei se vai encontrar um display touchscreen lá para fazer alguma montagem.
Então, a gente já tinha esse problema no presencial. E eu, antes esse problema é muito mais antigo, tá? Eu afastei em 2016 para fazer meu doutorado, voltei só o ano passado, e em 2016, até 2016, eu costumava contornar isso levando coisas que eu tinha em casa mesmo. Então, era servomotor, era garra robótica, a gente complementava um pouco essa deficiência do laboratório. Eu coloquei para gravar? Coloquei. É, usando recursos próprios. Isso não mudou aqui no ensino remoto, tá? Eu trouxe um monte de coisa aqui, eu não tenho a mesma comodidade que eu tinha em Araxá, com um local que quase que tinha cara de laboratório de eletrônica mesmo, que eram aqueles armários cheios de componentes, tal, tudo organizadinho. Aqui está mais improvisado, mas o suficiente. Então, a minha ideia, pessoal, é fazer as montagens e filmar isso com um tripé, né? Não sei se vai valer a pena filmar o durante, né? Filmar lá montando, aí liga o fio, aí liga errado, aí não sei o que, aí mede continuidade. Não sei, ainda estou pensando a respeito. Mas para quem fez teoria o ano passado, não sei se vocês, e para quem está fazendo esse ano também, no final daquelas videoaulas, tirando quando tem parte 1 e parte 2, quando a matéria é muito longa, aí costuma vir no final da parte 2 ali, nós temos um exemplo completo montado e funcionando. Só que ali o exemplo na videoaula, eu comento o código, né? O foco é o código fonte, né? E quando você tem a solução montada, é coisa de 2 minutos lá, eu mostro que está funcionando para validar aquele código, né? Isso aqui será que funciona mesmo? E pronto. Aqui no laboratório vai ser praticamente aquilo, mas mais longo, vai durar a aula inteira. Então, quais são as implicações disso? Primeiro, em termos de avaliação, eu queria avaliar vocês montando sistemas microprocessados. Eu não vou conseguir avaliar vocês montando. Então, eu vou montar aqui a distância, vocês vão observar, prestar atenção, tirar dúvida enquanto a gente está montando, ou se já tiver montado, né? Eu passo cada ligação, mostro ela na montagem, comento, posso colocar lá, se for o caso, um osciloscópio para medir alguma coisa. Eu tenho um osciloscópio de baixo custo, vocês vão ver ele até em alguns vídeos da teoria, que ele liga na USB e para coisas em baixa frequência ele é mais que suficiente, né, para medir essas tensões de 0 a 5 volts, então dá para condicionar muita coisa. Inclusive, o trabalho de controle do ano passado, na teoria, envolvia carga e descarga num capacitor, um circuito RC feito para ser bem lento, a carga e descarga, né, para a gente ir vendo ele manter a tensão no capacitor dentro de uma faixa, tá? Então, e aquele osciloscópio para isso aí atende bem. E aí, com isso, o que que eu vou cobrar, né, em termos de avaliação? Relatórios das práticas. Então, algumas práticas eu vou fazer, vou mostrar, vou comentar, e vocês vão explicar depois no relatório, tá? Não precisa preocupar em fazer relatórios muito extensos. Aliás, eu prefiro que eles sejam bem objetivos, tá? Eu vou já mostrar um modelo para vocês, o que que eu estou pensando. Então, andando mais ou menos junto com a teoria, aqui na semana de GPIO, né, entradas e saídas digitais, que vocês já viram lá em sistemas digitais, né, o semestre passado, a gente vai fazer uma montagem com teclado matricial. Aqui para ver o que eu estou digitando, né, no teclado, se eu vejo só pino, eu poderia ficar acendendo LED quando aperta a tecla tal, mas eu já concretamente não serve para muita coisa, é só apertar a tecla e acender o LED. Então, já que não vai servir para muita coisa mesmo, a primeira prática, eu vou enviar a tecla que foi digitada pela porta serial, tá? E vocês vão ver isso no computador. Então, a ideia é eu vou fazer um sistema que eu aperto a tecla e a gente vê aqui no computador. Porta serial é um dos últimos assuntos que a gente vai ver da fase clássica de micro, né? Não sei se vocês lembram lá na aula de terça, quem estava lá, esse curso nosso ele é dividido em três partes, né? Os sistemas tradicionais de micro, periféricos e interfaces, que envolve SPI, 2C e tal, e por fim um pouquinho de internet das coisas, tá? Deixa eu ver aqui, tem um negócio no chat. Para quem tiver interesse. Oh, que legal. Ah, tá. Só tomem cuidado, se for aqueles osciloscópios que usam a placa de som, tem que condicionar bem o sinal, senão você queima a entradinha do microfone também, tá? Esse meu, na época, era a época que você podia comprar da China, que não tinha
nenhum problema de taxa de importação, tributo, alfândega, dava muito certo. Então, lá em 2012 eu fui adquirindo um monte de coisa, inclusive esse osciloscópio. Se eu soubesse que essa brincadeira ia acabar, eu tinha comprado mais na época. Então, da mesma forma que quando você estudou linguagem C, lá no primeiro ou segundo período, tá? O seu primeiro programa em linguagem C já tinha função main e você teve que estudar funções lá na frente, aqui também. O meu primeiro projeto já vai ter porta serial, mesmo sabendo que serial é um assunto lá para frente. É só por uma questão de conveniência, para a gente poder testar o que a gente está fazendo. Então, a matéria mesmo é o teclado matricial, mas vocês vão ver lá umas linhas de código para a gente testar isso mais fácil. Prática 2, sensor de temperatura. Aqui a gente vai ver conversor analógico digital. Então, com isso aqui já dá para fazer um sistema que recebe lá a temperatura, converte isso, tem um transdutor, né, tal, isso vira uma tensão e essa tensão eventualmente vira um número digital, né? Aí no sistema que a gente vai usar é um número de 0 a 4095, tá? É um conversor AD de 12 bits. Ele não é linear, então ele não é adequado, ele não é o mais adequado para fazer esse tipo de mapeamento, o conversor que a gente vai usar, mas mais para frente no curso, quando a gente vê periféricos e interfaces, aí tem conversores AD que botam qualquer um desses que vem embutido nos microcontroladores no chinelo, tá? Então, é só para a gente ver mesmo o princípio de funcionamento. Aí aqui, próximo assunto, PWM, prática, geração de sinais de baixa frequência. Então a gente vai fazer um gerador de sinais. Aqui eu pretendo fazer de duas formas, tá? A primeira é a gente ter uma função, então uma função seno, por exemplo, ele calcula o valor, joga lá na saída e vai atualizando. E aqui dá para fazer com conversor DA também, tá? Não precisa ser conversor AD, não. Conversor, perdão. Não precisa ser PWM, pode ser conversor DA também. O ESP32, que é o micro que a gente vai usar, ele tem conversor DA também. Mas, gente, isso tudo pode ficar tranquilo que vocês vão ver na teoria. Só o jeito de falar. É impossível comentar sobre isso aqui sem invadir um pouco alguns assuntos, tá? Mas, enfim, a gente vai fazer um gerador de funções. Vocês devem ter usado isso em circuitos, sei lá, em laboratório de circuitos lá atrás, mas o nosso é de baixa frequência. Quando ele tem que calcular o seno para depois atualizar o PWM, aí é muito baixa frequência. E, alternativamente, a gente vai fazer uma outra versão que pega a função já tabelada, então ele não tem que fazer conta nenhuma, ele tem que só ir iterando num vetor, né? Uma função periódica, é claro, ele vai lá até o final, volta, e aí a gente consegue aumentar um pouco a frequência. Nunca vai ser a mesma coisa com um gerador de funções totalmente analógico, tá? Bom, aí aqui prática 4, acionamento de carga de corrente alternada. Aqui, na verdade, é uma pausa, tá? Aqui o assunto não tem nada de suficiente novo que justificasse essa prática aqui, não. Ela ainda envolve GPIO, né? Entradas e saídas digitais, conversão AD, PWM, conversão DA, não vai ter nada de novo. Na verdade, aqui é praticamente GPIO e um pouco de PWM. Mas, como depois já vem a semana de estudos autônomos, funciona como uma pausa também no curso, tá? É outra prática envolvendo os mesmos conceitos, beleza? Bom, depois disso, a gente estuda timers, né? Temporizadores. E aí, com os temporizadores, tem a prática 5, que é controle sequencial. Então, não é controle no sentido que vocês estão pensando lá da disciplina de sistemas de controle, né? Que tem o atuador e tal, e pega o sinal de erro e tal. Não, esse controle sequencial essencialmente você tem lá uma fábrica, aí você comanda para uma esteira ficar ligada até um sensor acusar alguma coisa, aí você para tantos segundos, espera um robô fazer alguma coisa, um robô que não tem nada a ver com o seu sistema, liga a esteira de novo e tal. Então, é mais esse sequenciamento de etapas na indústria. A gente, inclusive, chegou a fazer o ano passado um trabalho muito legal, não sei se vocês lembram do trabalho 3, que deu trabalho pra caramba, né? Para mim e para vocês, a turma falando com os veteranos da disciplina aqui, mas não dava para, eu não ia ter condição de montar o mistério e tudo aqui, então a gente fez um ambiente virtual, né? E aí, usando a porta serial, a gente emulava os comandos que seriam disparados no motor real e tal, e as entradas dos sensores, e a gente conseguiu colocar lá um negócio de encher garrafa, tá? Então tinha uma animação lá, a garrafa ia andando, parava, esperava um tempo, tal. Então a prática 5 de controle sequencial. Depois, aqui é a última aula, tá?
vamos dizer assim, da ementa clássica de sistemas microprocessados. Aqui nós temos o controle de periféricos pela porta serial, né? O ART é receptor e transmissor assíncrono universal. Alguns sistemas vêm com um S aqui também, é síncrono e assíncrono. O síncrono, a serial síncrona mais tradicional, ela hoje em dia não é mais usada. A maioria é síncrono, né? Você pega o SPI é síncrono, o I2C é síncrono. Então, apareceram outras interfaces na jogada de forma que universal síncrono ficou obsoleto, mas universal assíncrono não. Esse ainda é muito usado. E esse universal assíncrono é universal porque está lá dentro do micro, então ele opera só com a lógica TTL mesmo, só com os níveis 0 e 1 que vocês, TTL ou CMOS, que vocês estudaram lá em sistemas digitais, tá? Dele, você faz uma ponte, né, com alguns dispositivos como o MAX 232, que pegam esses sinais 0 e 1 e convertem para uma interface mesmo, outra interface elétrica. A RS-232, por exemplo, que ainda é usada na indústria e que tinha no passado nos computadores, né? Vocês não chegaram a ver um mouse que era um conector de 9 pinos. Aquela porta RS-232, ela opera com tensões de 12, 15 volts, então não tem nada a ver, é invertido, tal, é tudo diferente. Então, existem circuitos que, na realidade, uma espécie de ah, conversor de níveis de tensão, né, que fazem isso. Além desse caso mais simples, né, tem casos de conversores que usam até rádio. Então, eu posso pegar uma porta UART de um microcontrolador, que é essa serial universal, e colocar um módulozinho que cria ali um dispositivo Bluetooth e faz uma ponte de comunicação. Então, eu consigo enviar e receber dados via Bluetooth sem precisar que o microcontrolador tenha Bluetooth. Com isso, vocês não têm noção. O micro que a gente vai usar, ele é até bem parrudo, ele já vem até com Wi-Fi. Mas eu conseguiria pegar uns micros aí de 8 pinos, que tem porta serial, e colocar eles conversando via Bluetooth com outras pessoas, né? Imagina uma solução que eu tô fazendo assim, que é o tamanho do módulo, mas se a gente pudesse fazer o projeto mesmo de uma placa, eu poderia colocar lá um circuito integrado de 8 pinos, que tem um pino só que ele vai usar lá, que é um conversor AD, e ele envia via Bluetooth lá uma temperatura, por exemplo, para alguém, tá? E a vantagem de usar esses 6 pequenininhos é que, em termos de consumo de energia, tudo fica bem mais simples, né? Mas aqui, para a disciplina, a gente usa o caminhão mesmo para matar a formiguinha, né? O curso inteiro é com caminhão. E aí depois, mais no final da frente, ao invés do caminhão, a gente põe um foguete espacial aqui, que é, se a gente chegar na Big Ol Bonnie Black, que é outra coisa, acabou não dando tempo, né, no ano passado, dessa vez eu acho que a gente consegue sim, se não tiver nenhum atraso aqui, além desse aqui, né? Se bem que aqui não foi atraso, né? Essa semana praticamente foi semana passada. Bom, agora vem a fase 2 da matéria. Na fase 2 da matéria, a gente repete o caso do display de. Não, display de 7 segmentos a gente não chegou a ver aqui, não. Repete o teclado matricial, coloca ele junto com o display quádruplo. São duas coisas que precisam de atenção constante, né? Periodicamente eu tenho que verificar se uma tecla foi pressionada. No caso do teclado matricial, ele funciona por varredura. Depende do software para descobrir o evento, não é só uma interrupção sozinha não vai conseguir resolver. O display quádruplo, a mesma coisa. Ao invés de usar 32 pinos, tá, para alimentar lá aquele tanto de LED que vai ter, eu estou falando daquele display tipo de rádio relógio, tá? O display de 7 segmentos, que são 8 LEDs, porque tem um ponto decimal também. Ao invés de usar aquele tanto de pino, a gente faz um esquema que eles ficam multiplexados no tempo. Então você acende o primeiro dígito, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, e você vai trocando isso numa velocidade que seu olho não percebe. Então dá a impressão que os quatro estão acesos. Então reparem que eu tenho duas tarefas que totalmente independentes, né? Que não podem parar, porque se alguma delas travar, o que vai acontecer? O display vai ficar lá só com o dígito aceso, vai bagunçar, e o teclado, se eu demorar demais, eu começo a perder evento. Então aqui a gente vai explorar esse sistema operacional, que é o Free Real-Time Operating System, que é compatível com o ESP32. Na verdade, quando você instala qualquer coisa do ESP32, se não me falha a memória, até pelo Arduino a gente já vem com o FreeRTOS também. E aí eu consigo criar tarefas. Diga-se de passagem, o micro que a gente vai usar, ele tem mais de um núcleo de processamento. Então, aqui vai ser o caso perfeito. Prática 8, Display Touchscreen.
Aqui é para a gente explorar um pouco mais interface SPI, tá? E aproveitando, pegar um dispositivo de entrada e saída, que é o touchscreen, que a gente não tem no laboratório e que eu acho que vocês têm que pelo menos alguma vez ter montado alguma coisa, que seja um menu bem simplesinho, tá? Aqui na prática 9, esse display OLED de 0,96 polegadas, bem pequenininho, não tão barato pelo tamanho, que é para a gente explorar um pouco a interface I2C. Então aqui a gente já viu SPI e I2C, né? Daria para ver outros protocolos, outras interfaces, interface CAN, um pouco de redes industriais. Aqui, se deixar, a gente fica um semestre inteiro. Tanto é que tem uma matéria no curso optativo que chama Periféricos e Interfaces, tá? O MQTT já está aqui na transição, apesar de ser um protocolo também, né? Essa fase final do curso já é a parte de internet das coisas. Aqui a gente vai pegar todo esse mundo digital que a gente conhecia, isolado de um computador ou conectado de formas mais primitivas, e vamos colocar isso na internet, tá? Então, essa prática 10 aqui, ó, 20 de agosto, você vê que agora tem praticamente um mês para ela aqui. Dessa vez vai dar tempo de fazer mais coisa nela, tá? O pessoal da teoria, que era o nosso trabalho 6 lá. Inclusive, eu planejei aqui, depois do MQTT, ainda colocar HTTP, tá certo? Para fazer um servidor web mesmo, você acessar pelo seu navegador, um sistema microprocessado, ver uma temperatura, sei lá. Só para quem não conhece o MQTT, uma analogia boa é o Twitter, né? Você tem perfis, no caso do MQTT, são tópicos, e aí você tem agentes que se interessam pelos tópicos. Eles se inscrevem nos tópicos, e toda vez que um agente publica naquele tópico, os interessados ficam sabendo daquilo, certo? Eu não uso muito o Twitter, isso que é o mais engraçado, mas uma vez me falaram que lembra o Twitter, então eu falei, deve ser isso mesmo. É arquitetura publicador-subscritor. Você manifesta interesse em algumas categorias de informação, né, que elas vêm no formato parecido com RL, e aí você quem manifesta também pode publicar naquela categoria, em outras, é bem livre, né? Todo mundo conversa com todo mundo, não tem nenhuma regra bem definida, e aí você tem um elemento central, que é o broker de mensagens, ele atua como um servidor, mas é errado a gente falar que é uma arquitetura do tipo cliente-servidor. Ela é uma arquitetura multi-cliente, entendeu? Multi-servidor. Não, multi-cliente mesmo, na verdade, tá? Ela emula, na verdade, a topologia da mesh, né? Que todo mundo pode conversar com todo mundo. Bom, aí vem aqui a parte de servidor web, então HTTP, esse sim é cliente-servidor, tem um servidor web, e aí algum cliente abre lá o navegador, dá um enter, tal, acessa a página, tá? Só uma forma bem resumida de falar sobre isso. E aqui ainda sobra 2 aulas para a gente fazer a mesma coisa na BeagleBone Black. Uma aula para a gente explorar o basicão do Linux, que já vem instalado na BeagleBone Black, tá? E uma aula para a gente pegar, como a gente já viu toda a teoria, já fizemos até prática, que é só ver as diferenças. Então, como que é o GPIO na BeagleBone Black? E o conversor AD? E o PWM, né? A boa notícia é que aqui existe a opção da gente usar a biblioteca, mas também existe a opção, não, agora que eu estou pensando, hein? A videoaula de GPIO, vocês já podem assistir. Não, eu esqueci de postar nesta quarta, é a aula 2, não está lá no Siga, vocês podem seguir na playlist. Mas com essa bagunça aqui, acabou que vai dar certo. Porque aqui seria a aula de introdução, aí aqui revisão da linguagem C, vai dar certinho. Não tem problema ficar para semana que vem não, tá? Bom, vamos lá. Então aqui, a vantagem da BeagleBone Black é que tudo é mapeado em arquivo. Então se eu quero ler uma tensão lá num canal do conversor AD, é só eu fazer uma operação de leitura num arquivo e vem em forma de texto mesmo, em ASCII, o número lá de 0 a 4095. De 0 a 4095 é 12 bits também o da BeagleBone, se não falha a memória. E aqui, para quem gostar demais da disciplina, o exame especial. Peraí, mas então são só as práticas? São só, entre aspas, as práticas. Na verdade, são 12 e tal. Eu tenho que ver depois, isso aqui está um pouco desatualizado. Eu acho que tem a ver com isso aqui, ó. 2 dessas aqui acabaram virando prática também. E aí, gente, como que a gente vai executar essas práticas? Boa parte delas precisa ser na aula síncrona mesmo, tá?
Então, de teclado matricial, que é a primeira, essa eu já vou montar, até porque vocês vão estar começando e tal, eu faço o código, vocês tentam fazer também para testar, né? E aí a gente tenta, nesses 50 minutos, um ou dois alunos, né? Eu queria falar em grupos, vocês, por favor, se organizem em grupos também. No laboratório presencial seria em grupo, você está lá na bancada, você e mais dois, então até 3 pessoas, não tem problema. E essa primeira precisa da minha intervenção, essa segunda aqui, não, ela não precisa da minha intervenção, mas eu vou fazer um outro sistema para não deixar isso aqui esquentar muito, tá? Então vai ter um sensor de temperatura e vai ter um outro sistema que afeta essa temperatura. Vocês vão fazer só a leitura. Como assim não precisa da minha intervenção? É mais ou menos o seguinte. Vamos lá então, que talvez o mais importante de hoje é o que a gente vai combinar agora, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Alguma Tranquilo. dúvida Sim, com relação tranquilo. aos tópicos? Alguma dúvida? Então, eu vou falar sobre como que nós vamos lidar com a distância no laboratório. No caso do teclado matricial, tripé, aula síncrona, tal, tal, tal. No caso do sensor de temperatura, eu consigo, aqui nesse computador, tá? Opa, receber comandos, receber programas, tá? E fazer upload para eles para ESP32, né? Tem esse Arduino CLI, não sei se está instalado aqui, não está. Mas eu tenho a opção de fazer uma página onde você me envia o código .ino, eu pego ele aqui, compilo, jogo para a placa, filmo ela e você dentro do navegador verifica ela funcionando, tá? É óbvio que isso isso não está pronto não, tá, gente? Eu vou fazer o máximo para isso acontecer, senão a gente faz síncrono. Mas, sinceramente, eu estou bem esperançoso que vai dar muito certo. Então, aqui no dia 18, vai ter a prática de sensor de temperatura. Eu vou fazer tal, tal, tal. Depois disso, a gente vai combinar alguns horários, vocês vão agendar, isso pode talvez ser até informatizado, né? Então, tem lá o grupo 3. O grupo 3 enviou o código primeiro. Então, aí ele vai ter lá uma janela de, sei lá, 30 minutos para mexer no código, ou 1 hora, não sei o que a gente vai combinar. E aí vai aparecer a montagem dele na tela com o nome lá, o grupo 3. Vai aparecer lá em cima, junto com a imagem, para você ter certeza. E aparece também o nome do arquivo, a data e hora, porque a gente tem que ter muito cuidado para você não assistir vídeo desatualizado. Tá? Então, aí depois o grupo 1 mandou. Assim que acabar essa janela de tempo que foi concedida para o grupo 3, automaticamente o sistema pega o código do grupo 1, faz upload e está lá filmando. Tá? Eu não consigo fazer isso 24/7, porque a minha esposa também usa esse lugar que eu estou, meu sogro, eu estou numa estrutura bem improvisada, mas eu vou reservar alguns horários que eu vejo que dá certo para fazer isso. Qualquer coisa a gente faz que nem naquela época, nos primórdios da internet, né, que de meia-noite às 6 é grátis, eu deixo aqui de madrugada. Estou brincando, não vou fazer isso não. Mas assim, alguns laboratórios aqui, eu queria que, tirando essa prática da montagem, pelo menos a elaboração do código e a verificação do funcionamento fosse feito sem a minha intervenção. Prática 1, não. Prática 2, sim, dá para fazer assim. Prática 3, dá para fazer assim. Eu coloco o osciloscópio, compartilho, gero o vídeo com a tela do osciloscópio junto. Aí, na verdade, pode ser até só o osciloscópio, que a montagem vai ser bem fixa, né? É só uma foto estática, não precisa filmar. Se bem que é bom filmar, né? Vai que alguma coisa pega fogo e tal, vocês me avisam, estou brincando. A prática 3 dá para fazer assim também. Prática 4, não. Quando a gente fala em acionamento de corrente alternada, essa eu quero ver o código antes, eu vou colocar um relé aqui. Se você tiver um erro no seu código, ficar ligando e desligando o relé loucamente, vai estragar aqui, não vai prestar não. Então essa não tem jeito. A prática de controle sequencial é um mistério também, tá? A princípio não, porque se eu conseguir montar com motor e tudo, aí eu acho meio arriscado isso ficar tão independente assim. Agora, se for num simulador, é uma opção, tá? É uma opção interessante jogar um ambiente virtual para dentro da tela do seu navegador, você joga lá o código e vê o negócio funcionando. Beleza. Prática 6, controle de periféricos por Bluetooth. Eu deixei meio genérico aqui, mas dependendo do periférico, se não tiver necessidade de apertar um botão, alguma coisa assim, a gente pode fazer remoto também, completamente remoto. Esse aqui também, remoto. Display touchscreen não tem jeito, eu tenho que estar aqui. O display OLED, a princípio, pode ser remoto também, tá?
Só que aí eu tenho que ter uma lógica de fazer um reset por software, porque esses protocolos, dependendo do que você fizer, você trava o barramento inteiro. Então, eu ainda não sei como que eu faria. Eu tenho que, na realidade, ter um outro sistema microcontrolado, tá? Acionando um relé que liga esse aí. Então, qualquer coisa, eu corto a energia de propósito, espero tudo desligar, ligo de novo e aí tá tudo certo. Esse MQTT com certeza remoto, o servidor web remoto e a BeagleBone tanto faz. Então, não sei se vocês perceberam, por aqui, ó, a maioria das práticas, eu queria que vocês tivessem essa autonomia de fazer em casa e verificar funcionando. Outro detalhe, vocês estão vendo que aqui está marcado síncrono e assíncrono? Independente se vai ser remoto ou não, vai ter a prática, você vai fazer ela aqui ou aqui, né, com esse recurso que eu estou propondo aqui para a gente testar, e você vai ter que fazer um relatório. Então, aqui está embutido o tempo que você vai gastar para fazer o relatório também. O prazo de entrega do relatório não é tão rígido assim. Eu só queria pedir uma atenção especial para vocês não atrasarem muito, tá? Então, se a prática aqui foi dia 11, sei lá, para ficar mais fácil vocês administrarem com as outras atividades, eu posso dar um prazo de um mês, cada prática, tirando essas do final aqui, né? Aí não tem jeito. Bom, o que vocês acham dessa ideia? Muito bom, Leandro. Para mim tá excelente. Nunca vai ser a mesma coisa que o presencial, mas se der certo, assim, a gente pode fazer aos poucos também, né? Talvez para essa primeira prática que daria certo, que é a prática 2, eu faço só o básico, ou seja, eu permito que você faça o upload e veja um vídeo funcionando, mas aí sem essa parte de agendamento de grupo, sem ter junto com o vídeo o nome do arquivo, tal, eu faço o mínimo necessário e o resto a gente vai controlando no WhatsApp mesmo, né? Ó, o fulano tá há 3 horas lá e não deixa eu testar. Eu vou lá e dou um jeito de mudar a senha dele, alguma coisa assim para eu testar. Então no começo a gente vai se organizando, né? Ou então faz uma grade de horário mesmo. E à medida que for passando, eu vou tentar deixar isso mais informatizado ainda para chegar uma hora vocês ter noção até de quantos tem na frente, entendeu? Ah, tem esse grupo, depois tem esse, opa, depois está livre, então eu vou agendar o meu aqui. Bom, com relação à bibliografia, tá? Não tem nenhuma bibliografia nova o suficiente e adequada o suficiente, tá, para contemplar o que a gente vai estudar aqui. Essa área tem mudado muito, né? É, o que eu falava de vantagem do ESP32 que está gravado nas aulas do ano passado para cá, já apareceu um monte de concorrente que faz a mesma coisa. Inclusive tem um monte de Arduino com Wi-Fi agora, né? Tem placas Arduino que vem com Wi-Fi, tem placas Arduino que vem com Bluetooth, tem Raspberry menor agora também. Então, muito difícil os livros acompanharem, mas os conceitos, o conceito, por exemplo, de controle de velocidade de motor com ponte H e PWM lá para acionar os MOSFETs e tal, esse conceito não muda de um dia para o outro, não. E aí os livros ajudam para caramba. Então eu recomendo esse livro aqui, que é uma obra nacional e que, sinceramente, eu percebo alguns erros de tipografia e tal, dá para ver que é um negócio bem nosso mesmo, mas tá muito bom a qualidade, viu? Tem muito exemplo, tem muita coisa boa. Tem coisas que eu não concordo da forma que foi feita, tá? Inclusive, eu acho que lá tem, não tenho certeza, mas eu acho que foi nesse livro que eu vi um código de teclado matricial gigante que eu falei, nossa senhora, mas não precisava fazer desse jeito, tinha tantas formas mais fáceis. Aqui a gente fica sempre na interseção, né, da engenharia elétrica com a computação. Então, eu, por exemplo, quando eu pego esse material, eu costumo criticar muito a parte do código. Eu falo, nossa, está pouco estruturado, tá tudo cheio de bug, não está na arquitetura adequada e tal. Mas aí talvez se eu começar a produzir material, um engenheiro eletricista pode olhar meu material e falar: nossa, mas essa ponte H aqui faltou aquele diodo de proteção, não sei das contas, faltou não sei o que e tal. Então a gente nunca vai ficar satisfeito, tá? Vai ficar sempre um criticando o outro, mas esse aqui, conceitualmente, eu achei muito forte. Esse livro, Design Embedded Hardware, independente da disciplina, eu recomendo ele demais, tá? É um dos melhores livros que eu vi na área de sistemas embarcados. Tem a parte de SPI, I2C e tal, ele está meio antigo já, tem algumas coisas novas do I2C que o livro ainda não trata. Mas para uma introdução é um excelente livro. Ele tem
uma passagem rápida de eletrônica, ele fala de tudo. Até uma linguagem muito usada em sistemas embarcados, que é o Forth, né? Mas que aqui no Brasil esqueçam que ninguém usa. Referência de linguagem C, né? Ah, esse aqui é o melhor livro de linguagem C, porque é o livro de quem criou a linguagem, é a referência oficial, né? Mas o Deitel, os livros do Deitel, né, Java, C Sharp, C, acabaram ganhando esse status também, são livros muito bem explicados, com muito exemplo e tal. Os manuais do ESP32 e do Arduino, tá? Então, o que vocês vão usar bastante é consulta na internet, mas para os conceitos, principalmente esses dois primeiros livros aqui são ótimos, tá? Atendimento, né, contato. Eu acho que o mais prático acabou sendo o tal do WhatsApp mesmo. Eu detesto participar de um monte de grupo, mas eu tenho que reconhecer que já tivemos problemas de aluno que procura a gente. Ah, mas eu te mandei mensagem lá no Teams. O Teams, eu só abro ele na hora que eu vou dar aula. Eu não fico olhando esse chat aqui o dia inteiro. Eu acho que muitos professores também não. Já aconteceu do aluno mandar e-mail para o meu e-mail institucional e ele parar na caixa de spam e ficar o semestre inteiro o aluno tentando conversar comigo e de repente eu descubro que, ah, não, mas você não responde meus e-mails, eu nunca vi o e-mail do cara. Então, e mesmo se tivesse chegado na caixa normal, o e-mail às vezes demora 1, 2 dias para responder. O WhatsApp, ele acaba que ele gera essa pressão, né? Nossa, eu tenho que responder o cara. Não sei se eu vou ser tão rápido quanto vocês imaginam, mas eu acho que é o meio mais prático. Então, tem lá aquele grupo da disciplina de laboratório e da teoria, separados de propósito. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvida, para agendar um horário, tá certo? Para atendimento. Com relação aos horários de laboratório, não vai ser só na terça e na sexta, não, tá? Mas vamos deixar isso lá para 18 de junho a gente rever, tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, se fosse no presencial, eventualmente vocês iam receber um formulário que fala assim, ó, o professor da disciplina apresentou o plano de ensino e plano didático, né? Hoje em dia é mais o didático. Na primeira aula, aí aí quando você nem lembra disso aqui, você fala, não, nunca vi isso não. É isso aqui, tá? O tal do plano didático. Se perguntar se eu apresentei na primeira aula. Que mais? Atividades avaliativas. Bom, tem aqueles que vocês vão fazer os relatórios, né? E vocês vão fazer o código também, e tem aqueles que eu vou fazer e vocês vão só explicar e comentar o que vocês viram. Vai ser mais um relato da experiência, tá? Na verdade, eu acho que não são 12, não, são 10 mesmo. Eu acho que esses últimos, pessoal, eu deixei sem relatório, primeiro para vocês terem tempo aqui de acabar as pendências que ficaram, agora que eu estou lembrando, foi isso mesmo, eu acho que eu tirei, tá? É, E segundo, que esse finalzinho costuma, vocês ficam atropelados com as outras matérias também, então são assuntos bem legais, mas não vai ter caráter avaliativo, só isso. E aqui o exame especial, dia 17. Tá, bom, é isso. Alguma dúvida? Ô, Leandro. Oi. Leandro, só a respeito desses relatórios, que, assim, eu vejo Ah, 10 relatórios e me assusta um pouco, né? Mas esses relatórios são bem básicos, né? Não precisa eu muita vou coisa. abrir aqui o modelo, tá? Eu cheguei a fazer um modelo. Agora, onde que ele foi parar? Ele foi parar aqui, quer ver, ó? Em Typeset, Templates, Relatório, Lab Micro. É porque a princípio eu ia fazer um relatório mais universal, um modelo, mas eu acho que vai usar só em micro mesmo. Bom, eu tenho aqui esse modelo no LibreOffice, né, que é gratuito, é o que tem no Cefet, se, por exemplo, voltar, se vocês fossem usar lá. Eu vou disponibilizar em Word também, e quem quiser fazer num Google Docs da vida, pode, mas o Google Docs, não sei se você vai conseguir depois gerar um negócio desse jeitinho, né? Com esse logo só na primeira página, aqui no cabeçalho diferentes e tal. Aí é questão de experiência. Eu nunca trabalhei no Google Docs com esse objetivo, de gerar o documento impresso, formatado direitinho. Mas quem quiser arriscar lá também, é melhor, porque lá é nativamente colaborativo. O LibreOffice não é colaborativo e o Word só naquela versão online, né, que estudantes têm direito, mas eu não sei se todos vocês chegaram a usufruir desse direito, tá? Então eu vou depois disponibilizar em outros formatos. O que a gente vai ter aqui no relatório? Bom, primeiro que não é um relatório por aluno. Então já esse susto que você levou, que são 10, você já divide aí, distribui aí o que cada um vai escrever e tal, daquele jeito que vocês sempre fizeram mesmo, né? Desde a infância. Tá? Então aqui vem o título da prática, aqui os alunos, a introdução, né?
Usa esse modelo e tal, ó, ideia geral da prática. Qual o objetivo? Se for conhecer periférico ou específico, se possível, busque uma imagem, né, do componente físico e olha só, circuitos e detalhes de funcionamento não devem aparecer aqui. Essa seção ela é curta. Nessa prática, a gente vai estudar um teclado matricial, que é um teclado que, para economizar a quantidade de pinos, ele usa um arranjo de matriz com linhas e colunas, tal, e com isso parte do processo acaba sendo feito via software, porque acabou. Mostra lá uma imagem, teclado matricial, pronto. E aqui, diagrama esquemático e análise de circuitos, se fosse o do teclado matricial. Você coloca lá o desenho, explica, olha só, quando eu estimular essa linha e ler aquela coluna, se essa tecla estiver apertada, vai acontecer isso, o software vai ler esse valor, assim sucessivamente, tal. Se tiver conta, aqui é onde vem as contas, tá? E fica à vontade para colocar a subseção, né? Num projeto grande seria modo de acionamento de cargas, condicionamento de sinais analógicos, rede para integração de periféricos. Aqui são exemplos de subseções, tá? Aí vem o código-fonte. Não coloque o código-fonte aqui. Você só explica em linhas gerais, né? A gente encapsulou esse comportamento aqui naquela função. Ah, os dados referentes a esse periférico aqui estão todos naquela estrutura, tal. Código-fonte completo é anexo, tá? E esse código-fonte em anexo, se for algo que eu fiz durante a aula síncrona, você não precisa assistir ali digitando só para ter o código, não. Aí é bobeira. Eu pedi para você me entregar o que eu que digitei, né? Isso aqui é só quando for código seu, tá? Ah, Depois aqui vem os experimentos, então aqui você dá um print screen, né, ou grava um vídeo e coloca o link, se for o caso, ou coloca umas 3 imagens só falando, olha, a gente fez lá o upload, funcionou desse jeito, ou não funcionou por causa disso e tal. E a conclusão, então com isso eu descobri que o teclado matricial é legal por causa disso, daquilo e pronto, tá. É só isso, tá? Eu até coloquei aqui que eles não devem ser demasiadamente longos, né? Eles têm que ser completos no sentido de ter essas informações. Mas aí eu deixei até uns exemplos aqui, sabe, para vocês terem uma noção o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, o transistor foi inventado em 1900. Não, isso não me interessa, né? O motor brushless internamente. Não estou nem aí como que o motor brushless é internamente. Isso aqui não é aula de máquinas elétricas. Para medir essa tensão, eu usei um multímetro na escala de tantos volts. Não, gente, eu entendo que você já sabe como funcionam os instrumentos de medida. Isso aqui você só coloca assim: a tensão foi medida. Eu medi deu tantos volts. Não precisa falar se foi com multímetro, se a ponta vermelha estava trocada com a preta, não sei o que, pelo amor de Deus, tá? E essa explicação linha a linha do código-fonte. Então, só exemplos de coisas que eu não vou tirar ponto se você colocar, mas vai tomar mais tempo meu para ler, vai tomar tempo seu para fazer, não vai valer ponto a mais, então evitem, por favor. E informações relevantes, ó. Bom, aqui como tinha a parte de controle e a parte de potência, e o motor quando começa a girar gera um ruído violento, então eu usei um acoplador óptico de forma que as alimentações fiquem separadas, então o Arduino comanda o motor só por sinais de luz mesmo e tal. Beleza, isso é importante ter. Sem entrar tanto em detalhe também, não vai colocar aqui pedaço de datasheet de acoplador óptico. Outra coisa, objetivos das funções, né? Eu falei, essa função aqui, não explica ela por dentro, mas fala, ela recebe isso, ela retorna aquilo, e ela serve para isso. Pá, pronto. E outra aqui, ó. A ideia geral do sistema é mapear o sinal analógico de entrada a uma tensão proporcional na carga. Finge que é um negócio que você controla a velocidade de um motor a partir de um potenciômetro. Então, o potenciômetro ou joystick, sei lá, dá o sinal analógico de entrada e a tensão na carga, a tensão lá no motor. Isso aqui viria aqui na introdução, tá vendo? Olha que jeito bem curto de explicar um sistema que lê um potenciômetro e, baseado no valor do potenciômetro, joga uma tensão maior ou menor lá numa carga. Isso aqui. Então, eu imagino, tá, para esses relatórios, 5, 6 páginas, tá? Isso, mas enfim, depende muito da prática, tá? Eu só queria tranquilizá-los que não precisa fazer nada muito longo, não. É só explicar mesmo, tá? O que você acha? Continua assustado ou menos? Você achava que era isso mesmo, que seria mais curto, mais longo? Mais ou menos, velho. Mas realmente, assim, ainda é bastante, mas dividindo pelo grupo, dividindo as atividades no grupo, acho que dá pra gerenciar tudo isso até tranquilo. Beleza. Em todo caso, gente, isso aqui é um planejamento. O ensino remoto, ele tem
uma relação de confiança muito forte. Então, se todos vocês começarem a me falar que a carga aqui está muito pesada, está muito difícil fazer esse tanto de relatório, a gente diminui, mas aí é responsabilidade de vocês. Para o aprendizado de vocês, eu acho que seria interessante manter essas práticas, que já que não vai ter a montagem, manter os relatórios. Mas se achar que está muito e quiser tirar, a gente negocia. Uns 8, 6, sei lá. Vamos ver. Todos terão o mesmo Rubens? valor, ô Matioli? Não. Os que vocês montam, os que vocês programam de propósito, aliás, assim, pela quantidade acaba que sim, né? Todos têm o mesmo valor. Mas como eu tinha previsto 4 práticas, isso, como eu tinha previsto 4 práticas que envolvem você fazer o código e garantir que ele está funcionando, e 6 práticas que eu vou fazer, você vai só explicar depois, acaba que as que eu faço estão valendo mais ponto, entendeu? Porque tem 6 que eu vou fazer e 4 que vocês vão fazer, entendeu? E não é assim, não funcionou, é 0, mas é claro que se não funcionou, dependendo do motivo, se foi um erro muito grotesco, alguma coisa assim, a gente vai tirando um pouco de ponto, né? Certo? Certo. Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu tenho dúvidas sobre a dificuldade dessas códigos, como é que é o nome mais correto, né? Código-fonte. 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 Vai ser esse HTTP, esses montes. Fico um pouco preocupado com esse monte de biblioteca, esses montes de... Tá, Você bom, Uhum. tem um pouco disso, mas biblioteca mesmo, sinceramente, biblioteca pesada, a gente vai usar só aqui, ó, só na prática 10. Você vê que essas últimas aqui, na verdade, nem tá como prática, não. E aqui nem é questão de biblioteca, é mais arquivo. Agora, daqui para trás, o que que acontece? A maior dificuldade vai ser, primeiro, conhecer a lógica de todos os periféricos envolvidos, então o touchscreen, o OLED, o display quádruplo, conhecer as particularidades de cada um, isso vai dar um trabalho, com certeza. A parte de portas de entrada e saída e conversão AD, não, conversão AD eu não lembro. Tem boa parte disso aqui, dá para fazer com a própria API do Arduino. Então, se você, durante o curso, já teve um contato com o Arduino em algum projeto, em alguma coisa, mesmo não tendo chegado nessa disciplina ainda, tá? Aqueles digital write, né, aquela parte de configuração de pino, se vai ter PUAP interno ou não, tal, tudo aquilo vai ter no ESP32 também. O Arduino é bem tranquilo de aprender. E eu acho que com as videoaulas lá da teoria, a gente sempre tem um exemplo. Então, estou ensinando PWM, sempre vai ter um exemplo completo lá de PWM. Eu posso até descrever funções que não foram usadas naquele exemplo, né, que podem fazer falta em alguma prática e tal, mas o arroz com feijão, assim, você acaba tendo muito facilmente, né, os exemplos. Aliás, agora acho que eu posso até pedir o feedback da turma que estava com a gente o ano passado na teoria, as videoaulas, né, daquele jeito que quando eu pegava as funções e pegava cada uma falando para que servia, o que recebia, o que retornava, e depois colocava um exemplo curto, né, envolvendo AD, PWM, DA, enfim, elas eram suficientes ou vocês precisavam aprender muito mais assim da API, sair caçando muita biblioteca para resolver? Essa Era pergunta bem seria que é melhor suficiente. fazer para os alunos. Eu Eu acho que tinha lá o. Oi? Aí, porque se a gente precisasse de mais, era só a gente pesquisar, né? Assim, só que eu acho que não, pelo que eu me lembro, tá? Depois vocês confirmam melhor aí. Vocês não usaram tantas bibliotecas externas assim, não. Era só o que tinha nas videoaulas, tal, né? Biblioteca que eu uso na própria videoaula é esse MQTT, né? MQTT não tem como você fazer na mão, só com Wi-Fi.h e sair mexendo, não. Mas o resto já vem, né? Quando você instala o ESP32 no Arduino, você já tem aquilo tudo. É só ficar esperto com a aula mesmo, tá? Agora, essa preocupação sua, Renato, você está fazendo a teoria também? Tô. Então, na teoria, ela já é uma preocupação mais relevante. Lá vocês vão ter que programar pra Uhum. caramba. E aí, novamente,
fica o testemunho aqui do pessoal que fez o ano passado. Vocês programaram bastante, né, gente? Isso aí, realmente. E eu não pretendia mudar isso, não, porque é a oportunidade que vocês têm de integrar, né? Muita coisa que ficou lá atrás no curso. E eu acho que funcionou bem o ano passado, foi válido, a gente conseguiu uns trabalhos bem aderentes com a automação, tá? Da engenharia de automação. Esse ano eu não vou repetir os meus trabalhos, não faz sentido, mas também não sei se eu vou ter tempo de fazer todos eles diferentes, né? Talvez um ou outro eu aproveito, mas lá na teoria dá um trabalhinho sim de programação. Aqui eu acho que por esse motivo, de primeiro, né? A maioria das práticas você. Aqui, aliás, talvez tenha invertido. De muitas práticas, você pegar pronto, fazer só o relatório depois. E outra coisa, né? Se está difícil o código, essa prática aqui, né? Por exemplo, o relatório eu deixo ser me entregado daqui 1 mês, por exemplo, tá? Nesse 1 mês, se tá alguma coisa que você está vendo que não está indo para frente, tal, você me procura, tal, a gente tenta te ajudar, tá bom? Beleza. Certinho. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Vocês puderem já ir se organizando em grupos. Tem alguém de outro campus fazendo a matéria? Ou aqui com a gente hoje? Não, né? Então vocês já se conhecem, todo mundo, né? Ótimo. Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui. Já até passou do tempo, ó, deu 1 hora. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade bacana, assim, tá? Vou encerrar aqui a gravação.